Sejam todos muito bem-vindos. Irvênia Prada é palestrante espírita e escritora espírita. Como escritora, já publicou várias obras e se dedica com afinco ao estudo da questão dos animais, já tendo publicado A Questão Espiritual dos Animais, A Alma dos Animais e, recentemente, o livro Animais na Escola Evolutiva, segundo as obras de André Luiz. E é sobre esse livro que vamos conversar. Olá, Irvênia, alegria imensa ter você no programa. Obrigada, Ivone. Alegria minha também de voltar a Maringá, voltar aqui ao programa, o Espiritismo Responde, e rever e reencontrar vocês, né? Você, Lanes, o pessoal todo aqui do grupo do programa, a sua filha de vocês, a Aline, me deu carona, então tudo isso é muito agradável, né? E Com também certeza, a gente realizar a tarefa aqui Amém. Na Seara de Jesus e na Amém, né? Fico muito feliz, agradeço a oportunidade, viu, Ivone? Nós sabemos que você se dedica há muito tempo ao estudo sobre os animais. E agora você acaba de lançar um novo livro, conforme nos referimos. E qual foi a sua motivação para esse novo trabalho? Ivone, como você disse, há muitos anos eu venho estudando o que eu chamo de a questão espiritual dos animais, né? Eu sou espírita de berço e sou médica veterinária. Então chegou um momento na faculdade em que eu vi os animais sofrerem tanto, né? E tantas coisas, que eu comecei a me perguntar por que os animais sofrem e tantas outras coisas, né? Comecei a fazer revisão da literatura espírita sobre isso e acabei escrevendo esses 2 livros anteriores que você citou. E esse livro aqui, Animais na Escola Evolutiva, segundo as obras de André Luiz, a minha motivação foi a seguinte: olha, há algum tempo eu fui convidada por um dos grupos da Fraternidade para fazer uma palestra sobre a questão dos animais com vistas à doutrina espírita das obras de André Luiz. E eu cito muito André Luiz quando falo dos animais, porque tem, assim, coisas magníficas, né, maravilhosas. Então, eu fiz a palestra e já ao preparar aquela palestra eu fiquei pensando, meu Deus, eu falo tanto de André Luiz, mas ainda tem muita coisa lá dentro das obras dele, né? Eu falei, sabe de uma coisa? Acho que eu tenho que fazer isso. Então eu fiz uma varredura, Ivone, das obras de André Luiz, assim, todas, particularmente de todas as obras daquela série, A Vida no Plano Espiritual. Coletei tudo que eu encontrei de André Luiz, dos mentores que assessoravam André Luiz, e imprimi tudo e pus em cima da mesa. Eu falei, deixa eu ver o que vai dar isso aqui, e deu o livro. Não é? Animais na Escola Evolutiva, é uma expressão de Emmanuel que eu adorei, porque a escola da vida, ela nos traz lições a todo momento, né? Não só a nós seres humanos, mas a todos os seres, né? Então, ela é uma escola evolutiva mesmo. Então, segundo as obras de André Luiz, pronto, está feito o livro. Que bom, Irvênia, nós fazemos questão de ler esse livro, né? E como que você desenvolveu esse trabalho e em quais livros especificamente de André Luiz você fez as pesquisas? Então, eu fiz as pesquisas particularmente nos livros dessa série, A Vida no Mundo Espiritual, né? E peguei outros também. Mas uma dificuldade que eu tive, Ivone, depois que eu coletei todo o material lá, que foi bastante coisas, eu falei, bom, como é que eu vou organizar os capítulos, né? Porque eu tenho que mostrar para o leitor o que André Luiz fala e que os seus mentores falaram sobre os animais. Então eu me lembrei também de Emmanuel, que está sempre com André Luiz, né? Às vezes ele faz prefácio das obras de André Luiz, e Emmanuel tem muito esse hábito de, por exemplo, vamos pegar um livro, Vinha de Luz. Então ele às vezes pega uma frase de Jesus, uma frase de Paulo, ele põe lá em cima e ele desenvolve páginas e páginas sobre aquilo. Eu falei, é isso que eu vou fazer. Então, Ivone, cada capítulo eu entro mostrando o que André Luiz tem nos livros dele, né? Literalmente, eu ponho, por exemplo,
o assunto da evolutivo do ser, do ponto de vista material e espiritual. Então tem no Evolução em Dois Mundos, tem Missionários da Luz, tem... Eu ponho assim, em cada livro, eu ponho o texto que tem, literalmente. Depois eu abro comentários e reflexões. Aí eu vou fazendo comentários, eu ponho outros autores, assim eu montei o livro, né? Então, de tudo que eu encontrei nas obras de André Luiz, eu montei 12 capítulos que compõem o livro, assim, trazendo o que eu encontrei. Certamente tem muito mais coisa do que eu encontrei, né? Mas do que eu encontrei está tudo aqui. Irvine, você se referiu aos 4 primeiros capítulos do livro, né? Pelo que a gente já pôde observar no livro. E daí para frente, vamos dizer, do 5º capítulo em diante, quais os temas Então, que são abordados? O 5º eu tratei do cérebro, a evolução do cérebro. E o 6º, 7º e 8º capítulos eu faço um triálogo, falando do sofrimento dos animais, que é da responsabilidade do ser humano. Não é, Ivone? Porque é claro que os animais têm doenças, têm deficiências, têm várias coisas que não são da dependência, não foram o ser humano que provocou. Mas a gente ainda submete os animais a muito sofrimento, né? Então eu faço um triálogo assim, no 6º capítulo, eu coloco o sofrimento dos animais sob a responsabilidade humana, focalizando o quê? Focalizando aqueles animais que são criados industrialmente para abate e consumo. E também consumo de leite, consumo de ovos, e eu ponho também o foie gras, que é aquele patê gourmet, né, que é tão valorizado e que quando eu mostro como ele é produzido, as pessoas ficam até admiradas, né? Uhum. Depois, no 7º capítulo, eu falo do sofrimento dos animais sob a responsabilidade humana, dos animais que são utilizados em testes e pesquisas invasivas e que causam sofrimento aos animais. E no 8º eu falo também do sofrimento dos animais sob a responsabilidade humana, dos animais que são usados nos chamados espetáculos ou eventos de diversão e de entretenimento humano, né? A gente não precisa se divertir à custa do sofrimento dos animais, né, Ivone? Então, tourada, vaquejada, rodeio, animais de circo, puxada de cavalo, rinha de galo, são coisas, meu Deus, isso aí já devia ter acabado há muito tempo, né? Com então certeza. Eu faço isso. E por final, eu vou tratando de algumas outras coisas. Certo. E o que você poderia concluir para nós sobre esse sofrimento dos animais? Ivone, olha, nos 2 últimos capítulos eu volto ao assunto chamando a atenção do ser humano que existem maneiras de conviver harmonicamente com os animais, né? Nós não precisamos, por exemplo, a primeira coisa que tinha que acabar era você promover espetáculos de diversão sem a utilização de animais que sofrem com isso, né? Porque é inegável que eles sofrem. Então, é por aí. Agora, tudo isso eu vou fazendo, eu vou crescendo no livro, Ivone, mostrando e fazendo umas reflexões e depois, assim, sugerindo mudanças de comportamento para melhor, né? Do ser humano em relação aos animais. E teve algum tema, assim, que você trabalhou que foi mais instigante no sentido de elaboração de conceitos e entendimento do assunto? Teve. Ivone, tem 2 assuntos. Um deles eu fiquei pensativa se eu colocaria ou não no livro. Porque André Luiz e Missionários da Luz, que o mentor é Alexandre, capítulos 3 e 4, eles tratam de um assunto que até agora está sob questão, ou seja, sob discussão. Então é assim, é o dos bacilos psíquicos. Então eu fiquei pensando, eu conversei com vários amigos, né, que estudam a obra espírita para saber a opinião deles. Eu acabei falando, sabe de uma coisa? Vai que esses bacilos são animálculos, né? São, por exemplo, tipo bactéria, alguma coisa assim, de origem psíquica. Mas eu começo o capítulo, Ivone, perguntando o que são esses bacilos. E eu vou discutindo, vou pondo possibilidades e tudo, e termino o capítulo com a mesma pergunta. Porque assim, a gente não tem ainda resposta conclusiva, eu não tenho, sobre qual a verdadeira natureza desses bacilos, né? Mas eu achei importante colocar,
porque esses bacilos psíquicos estão relacionados à educação mediúnica, e o que eles citam são 3 indivíduos que estão no curso de estudos da mediunidade, com vistas a se tornarem médios, e tem bacilos psíquicos na área da genitália, na área do aparelho digestivo, por desvios de comportamento. Então eu vou construindo isso, Ivone, para que no final a gente mostre a necessidade do ser humano mudar o seu comportamento em relação a ele mesmo, em relação aos animais, né? Então é o caso desse tema, que é do 9º capítulo, os bacilos psíquicos. O que são? E convido os leitores a continuar essa reflexão, né? Sim. E depois... Sim, Ivone, pode falar, por favor. Então, com esse seu novo livro, como um todo, ele vem como agente de mudança de conduta na relação entre os seres humanos e os animais. O teu objetivo foi esse? Foi. Levar a essa reflexão com relação à necessidade de mudanças? De mudança. Tem que mudar, Ivone, porque todos os mentores de André Luiz, Alexandre, Calderaro e outros, eles falam que eles dizem assim, por exemplo, no Missionários da Luz, Alexandre diz assim, que o ser humano, cuja inteligência é tão fértil na conquista de tantos avanços científicos e tecnológicos, já teria condições de recorrer a fontes de proteína e de vitaminas em outras fontes que não nas indústrias da morte. Pegou pesado, né? Usou uma expressão muito forte. Então é assim, todos eles têm esse chamado para mudança de comportamento. Então, ainda sobrou da pergunta que você me fez anteriormente, eu falei dos bacilos, e outro capítulo que não é bem assim, ele não foi tão difícil para mim trabalhar nele quanto dos bacilos psíquicos, que é o da metáfora da metamorfose animal. Porque André Luiz ele faz uma comparação de todo o processo de metamorfose do ciclo reprodutivo de alguns insetos, como é o caso da borboleta, com o nosso desencarne, com o desencarne dos animais também, né? Então ele fala, quando o corpo morre, as células morrem, existe uma estólise, ou seja, uma lise, um desmanchamento, uma destruição orgânica da estrutura das células. E esse material que sobra, ele é reaproveitado pelo espírito para fazer a histogênese espiritual, que é a readaptação do nosso perispírito, agora na condição de não mais ter a ligação com o corpo físico, né? Esse capítulo é muito bonito. Gostei muito dessa metáfora, né, que André Luiz usa. E como você referiu, Ivone, todo o livro eu fui construindo, mostrando, para no final dizer, olha, pessoal, nós temos que mudar, sabe? Então tem coisas que vão demorar um tempo ainda, como, por exemplo, a alimentação carnívora, ela vai diminuir, mas vai demorar um tempo, não é amanhã que vai parar tudo. A utilização de animais em pesquisa também não vai parar amanhã, mas já existem grupos trabalhando, procurando métodos alternativos e substitutivos ao uso de animais. Já tem muita coisa, ainda falta muita coisa. Então isso tem uma tendência a diminuir, né? Agora, essa coisa do entretenimento, de eventos de entretenimento, já tinha que ter parado faz tempo, né? Então, Ivone, eu chamo, nos 2 últimos capítulos, o 11º e o 12º, eu uso muito aquele livro Conduta Espírita, de André Luiz. O capítulo 32 fala especificamente da conduta espírita perante a natureza. E o 33 fala da conduta espírita perante os animais. Aí eu fecho exatamente com essa proposta, né, de que tudo que nós vimos nos leva à convicção de que temos que mudar o nosso comportamento para buscar a harmonia e respeito para com os animais, né? A nossa própria evolução depende disso. A evolução do homem depende exatamente disso, né? Depende de mudanças exatamente de disso, comportamento. exatamente. Então, Ivone, a proposta do livro foi essa, né? De chamar, dar uma chacoalhada assim, falar, olha, nós temos que mudar para melhor, né? Todo o livro de André Luiz, ele leva muito a esse chamamento, né? De que a nossa evolução espiritual,
ela precisa melhorar no relacionamento que nós temos para com os animais e todos os outros seres da natureza, né? Sim, é importante, né, para esse processo evolutivo do homem, se considerar que somos todos irmãos. Claro, claro. Porque somos todos filhos de Deus. Exatamente, né? Exatamente. Temos que respeitar toda a natureza, né? Sim. Porque nós fazemos parte dela. Aliás, tem um livro do Capra, Fritjof Capra, chama-se Pertencendo ao Universo. Ele diz assim: o ser humano tem que aceitar o fato de que nós não somos donos do mundo, como pensamos que éramos até agora. Nós apenas moramos aqui. E somos um dos últimos inquilinos que vieram morar aqui, né? Porque os animais, as bactérias e todos os outros seres já existiam aqui há muito tempo antes de nós. Então nós temos que viver em comunhão com toda a natureza. Aliás, na Gênese bíblica está escrito assim, que Deus colocou Adão aqui para ser guardador do jardim, para guardar o jardim. Ou seja, para cuidar do jardim e não para destruí-lo, que nós estamos fazendo até hoje, né? Então, esses livros de André Luiz são uma fonte assim inesgotável de ensinamentos a respeito de como nós devemos ter a nossa conduta em relação a toda a natureza e em relação particularmente aos animais. E o que falta ao homem, Ervênia, para atender a todos esses chamados que nós temos recebido? É verdade. Falta domar, né, o seu orgulho, o seu egoísmo. É, né? verdade, e achar que é o dono do mundo e nós não somos, né? Que é fruto do orgulho, É né? verdade. Virgínia, nossa gratidão por você estar aqui conosco. Que Jesus te abençoe para que você continue no trabalho. Que assim seja. Aliás, Jesus, que nasceu no estábulo, né, cercado de animais, ele já trouxe essa simbologia, né, da integração do ser humano para com os animais de toda a natureza, né? Eu agradeço muito a oportunidade, viu, Ivone? E também o fato de ter reencontrado vocês enche meu coração de alegria, viu? Muito obrigada. Também, agradeço muito. Nós agradecemos a todos vocês que estão nos assistindo. Teremos outros episódios desse programa e desejamos a todos muita paz.